E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai dar uma revisada nos números complexos. Para que isso? Lá nos nossos regimes de coexcitação senoidal, é muito importante ter bastante domínio aí de cálculo com números complexos, porque vai ter muita coisa aí que vai estar no domínio dos números complexos quando a gente passar os nossos circuitos para o domínio da frequência. Então, vamos começar aí dando uma revisada no que é um número imaginário. Isso aí é bem tranquilo, né? O número imaginário surgiu da necessidade quando tinha as fórmulas de Bhaskara lá, por exemplo, que tu chegava numa coisa do tipo, numa raiz a mais ou menos, raiz de algum número negativo aqui. Daí eles não sabiam o que fazer, então surgiu a necessidade de criar o número imaginário. Olha só, se a gente tem por exemplo aqui, raiz de menos 36. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de menos 1 vezes 36. Que, por sua vez, é a mesma coisa que raiz de 36 vezes raiz de menos 1, que é igual a 6 raiz de menos 1. Então, percebe que para qualquer número que tu tiver aqui que seja negativo, na verdade, o teu problema é sempre essa raiz de menos 1 aqui, porque o resto do número tu pode fatorar. Então, a gente define o número imaginário como sendo a raiz de menos 1, que a gente vai chamar, a partir de agora, de J. Normalmente, no ensino médio lá, a gente chamava de I, mas agora a gente usa essa notação do J, porque o I é o símbolo usado para a corrente elétrica, que vai ser uma das grandezas que a gente vai estar sempre interessado aí. Bom, tendo isso relembrado, vamos ver a noção de números complexos em si. Olha só, aqui a gente tem um número complexo Z, que é igual a A mais JB. Então a gente vai ver quais são as propriedades aí, as características desse número que vão ser importantes para nós. Percebe que se tu não tivesse esse JB, o Z seria igual a A, que é um número real, e aí a gente teria um número puramente real. Se o A fosse zero, a gente teria Z igual a JB, e aí a gente teria um número puramente imaginário. Então, a gente tem aqui as definições de parte real e parte imaginária do número complexo. Nesse caso, a parte real do nosso número complexo é o A, e a parte imaginária é o B. Agora, eu vou desenhar esse número nesse nosso diagrama aqui, ó. Imagina que o A está aqui e o B está aqui. Esse aqui é o eixo imaginário, esse aqui é o eixo real. Eu vou marcar esse número aqui no plano. Esse aqui é o nosso número complexo Z. Agora, a gente vai para as definições de módulo e fase de um número complexo. O módulo de um número complexo é a distância dele até a origem. Então, o módulo é o comprimento dessa reta em azul aqui. É simples notar que isso aqui vai dar um triângulo retângulo, que por Pitágoras a gente vai ter um módulo, que eu vou chamar de V, porque a gente geralmente trabalha com tensões. Ele vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. A fase do ângulo complexo, também chamada de argumento, é esse ângulo θ aqui, que vai ser obtido também através de relações trigonométricas. Eu vou chamar esse ângulo θ, e se tu fizer uma continha rápida, tu vai perceber que ele é igual ao arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, B sobre A. Aí a gente tem algumas definições importantes dos números complexos. Agora vamos ver como é que a gente pode representar esse número complexo de uma outra maneira. Essa aqui a gente diz que é a maneira retangular de representação dos números complexos. Agora a gente vai partir para a maneira polar. Olha só, antes a gente representou o número pelo B e pelo A. Agora a gente vai representar o número pelo módulo e pela fase. Como assim? Olha só. Um número complexo que a gente tinha lá era A mais JB. Agora a gente vai escrever ele dessa maneira aqui. Z igual a V, que é o módulo que multiplica o cosseno de θ mais J, o seno de θ. Para validar essa expressão, é só dar uma olhada de novo nesse desenho aqui.
Olha só, aqui a gente tem o módulo. O módulo vezes o cosseno de θ é o A. O módulo vezes o seno de θ é o B. Então, se tu fizer essas contas, tu volta exatamente para V cosseno é o A, V seno é o B. Então, a gente voltou aí para a nossa representação. É muito importante tu saber fazer essa transição entre representações aqui. Por fim, vamos ver umas relações trigonométricas importantes. A primeira dela é a fórmula de Euler. Euler descobriu uma coisa bem interessante. Ele descobriu que um número e elevado na jθ é igual ao cosseno de θ mais j seno θ. Então, tu pode perceber que aqui o que a gente tem é, na verdade, um e na jθ. Então, a gente vai escrever esse nosso número z muitas vezes como sendo v vezes e na jθ. Então, tu só tem que lembrar que o v é a amplitude e o e na jθ vai ser a representação da fase desse nosso número complexo aí. Agora, para tu pensar nos casos extremos, imagina que se θ for zero, então a gente tem seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, o nosso z ficaria igual a v, um número puramente real. Um número imaginário com ângulo zero seria um número aqui em cima do eixo real. Anota que o ângulo aqui é zero. Agora, se a gente fizesse θ igual a 90 graus ou θ igual a π sobre 2, a gente teria um número complexo aqui. Jogando aqui nessa fórmula, cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Então, o e na jθ se transforma em j e a gente tem vj, que seria esse número complexo aqui vertical no eixo imaginário. Agora que a gente fez essas definições aí, que relembrou algumas coisas dos números complexos, a gente vai poder partir para o conceito de fasores para depois aplicar esse conceito nos nossos circuitos elétricos. Era isso aí e até a próxima.